Canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, estamos reunidos para ler e partilhar o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 8, de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar no caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuísse. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmánuta. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia me lembra o Evangelho das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água nos vinhos. Mas por que ele me lembra? Porque nas bodas de Caná, só os servos, aqueles que estavam cuidando do serviço da cozinha, é quem sabe do milagre de transformar água em vinho. E aqui nesse Evangelho deste dia, também o Senhor nos ensina a mesma coisa. Que servir, se colocar a serviço, é experimentar por primeiro a graça de Deus. O Evangelho desse dia também ensina para mim e para você que Jesus deseja contar conosco. Por isso, na hora que ele abençoa os pães, ele dá aos discípulos para os discípulos partilharem ao povo. Porque ele deseja que eu, você, todo aquele que ouve a palavra, faça parte desse milagre da multiplicação dos pães. Então hoje nós somos convidados nesse sábado que antecede o carnaval, a meditarmos tantas coisas. Primeiro nesse olhar de compaixão do Senhor. Só quem tem o olhar de compaixão para com o outro consegue perceber a necessidade e se incomodar com a necessidade do outro. E mais ainda, só através desse olhar de compaixão é que se consegue ter uma ação. Então, no primeiro versículo, o Senhor já nos ensina isso. Esse Jesus que senta o povo para ensinar, para alimentar com a palavra, se preocupa também em alimentar o físico. Então, Jesus chama os discípulos, porque ele deseja que todo servo, toda serva, todo aquele que ouve a palavra, faça parte do seu reino, dessa construção do seu reino e faça parte, usufrua do seu reino. Então ele começa falando no Evangelho desse dia. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Então Jesus chama os discípulos e fala para eles: eu tenho compaixão. Primeiro ele demonstra para cada um de nós, para mim e para você, que ele é um Deus que nos olha com compaixão. É um Deus atento à nossa necessidade física e espiritual, seja ela qual for. Deus é sempre atento às nossas necessidades. Então eles dizem aos discípulos: se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque eles vêm de longe. Então Jesus pergunta a ele, né? Os discípulos falam, né? Mas aqui não há onde comprar, né? Nem como saciar esse povo. Então ele pergunta, né? Quantos pães tende?
Porque essa é a postura do Senhor, é instigar, é nos mostrar que nós muitas vezes temos a resposta, mas porque estamos tão apegados, preocupados com nós mesmos, não nos abrimos para partilhar. Então o Evangelho desse dia vem nos ensinar isso também. Primeiro, que nós somos convidados a fazermos parte do reino de Deus. Segundo, que nós precisamos, assim como o Senhor, ter esse olhar de compaixão. Terceiro, que precisamos estar abertos para socorrermos o outro, para partilharmos. Então Jesus ensina aqueles discípulos, como ele nos ensina nesse dia: quantos pães tende? E ele responde 7. E ele pega os pães e dá graça. Porque a graça, o louvor alimenta a alma, multiplica, abençoa. E é isso que o Senhor ensina para aqueles discípulos e ensina para cada um de nós. Para não murmurarmos nesse dia, mas para darmos graças também por tudo. Então o Senhor dá aos discípulos para que eles os distribuíssem ao povo. Ou seja, para ver de forma concreta o milagre acontecer. O milagre que começa com o olhar de compaixão, que se dá prosseguimento com a partilha e com o louvor, e termina com a bênção da multiplicação. E todos comeram e ficaram saciados. Então o Senhor pôde despedir aquele povo. Hoje nós somos convidados a meditarmos nisso. Peçamos ao Espírito Santo, então, a graça de termos esse coração cheio de compaixão para com os outros. A graça de estarmos abertos para fazermos parte da construção desse reino de justiça e de paz. Para termos esse olhar de compaixão, para olharmos a necessidade do outro e não apenas olharmos, mas para agirmos como o Senhor agiu. O que tens aí? Pergunta o Senhor para os discípulos. E ele responde: alguns peixes e pães. Então o Senhor os apresenta e louva, abençoa aquele pouco e ele se transforma em muito. Possamos fazer a experiência nesse dia também. A experiência de olharmos para o outro com compaixão, a experiência de nos abrirmos para fazermos parte desse reino, a experiência de abençoarmos, de louvarmos o Senhor nesse dia por tudo e de partilharmos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para essa construção do seu reino de justiça e paz, onde não há necessitados. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.